Nesse ciclo de cultivo, você terá acesso a 2 sequências do Mindful Dance. Aqui faltou um L, mandei fazer esses adesivos e aí a moça fez errado e tá demorando demais para corrigir, então resolvi gravar a aula mesmo assim, nesse cenário que parece improvisado, mas porém, entretanto, todavia, contudo, foi estrategicamente pensado. Aqui temos equilíbrio de livros, alguns livros do Yin de automassagem, de prática de medicina chinesa, que a gente pressiona pontos estratégicos da mão para melhorar uma dor de cabeça, uma enxaqueca e outros distúrbios. Livros de yoga, ayurveda, a cura da saúde pela natureza. Aqui alguns materiais, coloquei eles meio equilibrados aqui, porque a gente está o tempo todo em uma prática de mindfulness, uma prática meditativa. O nosso objetivo é buscar o equilíbrio. Então equilibrei aqui com alguns materiais que você pode usar em uma prática de Mindful Dance, como materiais de pilates, faixa, bola, óleos essenciais, um óleo essencial de lavanda, de cedro, que é bom para meditação, bolinha de tênis, você pode usar cabo de vassoura, almofada. Aqui eu tenho o meu chá também, que eu sempre trago para as práticas. E o Mindful Dance surgiu dessa base do Mindful, que é atenção plena, consciência plena. Eu fui praticante de mindfulness por muitos anos e chegou num determinado momento que eu pensei, bom, se o mindfulness ajuda com intuição, cadê as práticas corporais? Porque a intuição, a mente subconsciente, a gente acessa através do corpo. E foi por isso que eu decidi criar o Mindful Dance, que tem a mesma base do Mindfulness, com o objetivo de desenvolver a capacidade de focar no momento presente, observando o corpo, a mente, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as sensações. Aqui a gente desenvolve uma maior consciência de todas as nossas dimensões e uma maior consciência de nós mesmos, do outro e do ambiente. É como se fosse uma terceira pessoa observando as situações do lado de fora. Você já percebeu que quando algum amigo seu tem um problema, ele te contando a história, você percebe vários detalhes que ele não tinha percebido ainda? Quando algo acontece conosco e a gente está imerso em uma situação, muitas vezes a gente não enxerga detalhes, pontos, perspectivas que pode nos ajudar a assimilar melhor aquela situação. E aí quando a gente faz uma prática corporal, que aqui são pílulas de movimento super rápidas e fáceis de encaixar na rotina. Exemplo, vamos supor que você recebeu uma mensagem chata ali no seu celular. Ao invés de você responder a mensagem direto, o que você pode fazer? Colocar o celular de lado, fazer uma prática do Mindful Dance e responder a mensagem depois. Oxigenar o cérebro, deixar a intuição responder. Ao invés de você responder pelo seu ego, pelo seu piloto automático, você vai responder pela sua intuição, pela sua alma. A primeira resposta que sai da gente, geralmente, é uma resposta de piloto automático, é um padrão. E aí, se você se afasta um pouquinho da situação, faz um movimento corporal, você recebe ali outras formas de abordar essa situação. E assim fica muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais fluida a sua rotina.
E assim você reduz o estresse, melhora a concentração e aumenta o seu poder de decisão intuitiva. E claro, aumenta o seu poder de criação. O meu método autoral Mindful Dance foi criado com base no meu vasto repertório de práticas corporais. Desde o balé clássico, que eu comecei com 6 anos de idade, e depois fui professora por quase 10 anos, e nesse tempo eu fiz várias outras práticas, como yoga, kung fu, tai chi, sapateado, dança do ventre, pilates, bioenergética, kundalini. E quando eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia mais especificamente, eu me tornei instrutora de World Dance, vamos praticar meu inglês, que eu fiz com a fundadora, que é a Gina Garcia, e é uma modalidade de dança que tem todos os estilos do mundo, e que eu fazia aula com pessoas nativas. Então, dança africana com uma africana, dança indiana com uma indiana, dança do ventre, hip hop, ó eu aqui. Hip hop, danças latinas e do Brasil era comigo. O Mindful Dance nasceu dessa soma de experiências, integrando corpo e mente, movimento corporal e consciência, ou seja, movimento consciente. São pílulas de movimento que você pode encaixar em qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode fazer ao acordar ou durante o dia, do trabalho, no intervalo entre séries de academia, no avião, no corredor, no elevador, no mercado. Aonde você estiver, você pode fazer uma prática para realinhar o seu corpo e mente, para você se reconectar com o seu corpo. Além dos movimentos corporais, tem as técnicas de respiração, de automassagem, de compressão, de pontos de pressão, movimentos curtos, simples, fáceis e rápidos, de você encaixar ali no seu dia a dia e liberar o estresse, desbloquear tensões, liberar emoções e equilibrar razão e intuição. Dentro do Mindful Dance você vai encontrar 2 modalidades de práticas complementares que se adaptam a diferentes momentos do seu dia e do seu estado físico, corporal, emocional e mental. O primeiro são sequências de movimento, pílulas de movimento que você pode fazer de uma vez ou fragmentados durante o dia. Eu chamo essas pílulas de movimentos de sobrevivência básica. Exemplo, liberar a tensão do corpo é um trabalho diário. E eu gosto de usar sempre uma bolinha de tênis. Dá para fazer assim, ó, na perna, massagem, nas costas, pode encostar na parede, ó, colocar a bolinha e ir fazendo. Quando eu passo a tarde escrevendo, passo a tarde trabalhando no computador, eu acumulo muita tensão aqui. Então tem massagem que pode fazer, tem exercícios como esse aqui, ó, que a gente põe a mão e vai pressionar aqui e libera toda a tensão dessa área. Tem exercício para liberar a tensão da mandíbula. Parece inclusive que esses ossinhos foi feito para isso. A gente coloca aqui, ó. Nossa, é muito bom. Eu poderia ficar a tarde toda, ó. Experimenta. Ele encaixa direitinho na parte de baixo, na parte de cima, nesse ossinho aqui, ó, da maçã do rosto, e aqui embaixo também. Então você vai aprender vários movimentos super simples, fáceis e rápidos para você fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. E vai te ajudar a reconectar-se com o seu corpo, com o seu coração, com a sua intuição. Você vai usar o Mindful Dance no seu dia a dia, no intervalo do trabalho, dentro do carro, antes de responder uma mensagem, para clarear as ideias e tomar decisões assertivas
mas, porém, entretanto, todavia, contudo, você vai usar também em momentos, digamos que trágicos. Eu, por exemplo, quando eu bati o carro há 10 anos atrás, lá na Califórnia, eu já praticava mindfulness sem ele existir. Intuitivamente eu percebia a atenção, percebia que eu precisava de um tempo para respirar, clarear as ideias, e aí ia lá rapidinho e fazia uma prática. E eu vou te contar essa história. Eu bati o carro e o carro era alugado e eu não tinha contratado o seguro. E a batida foi feia, chegou até a abrir o airbag, ou seja, eu não conseguia dirigir o carro. E como eu não tinha contratado o seguro, eles não tinham obrigação nenhuma de ajudar a gente. E aí chegou a polícia e eu tava com 2 amigas, uma delas começou a chorar. Aí eu precisava respirar para resolver a situação. Então eu fui assim atrás do carro e comecei a fazer uns movimentos e tal. Fui conversar com o policial e aí a gente fez lá a parte burocrática e eles encostaram o carro. E aí eu pedi ajuda para eles. Expliquei toda a situação. Falei que eu não tinha contratado o seguro, mas que não tinha como a gente ir embora. E a gente estava a umas 4 horas da minha cidade ainda. E aí eles falaram, tá, a gente te ajuda, vamos ligar na seguradora. Ligamos e eles super me ajudaram a resolver a situação. Acabou que mandaram uma limousine pra gente. A limousine levou a gente para um hotel muito bom e eu não tive custo nenhum. E no outro dia, eles mandaram um carro. Então, foi uma situação que a minha intuição realmente me ajudou. Porque eu poderia muito bem ter começado a chorar, mostrado desespero. E a partir daí, a minha frequência ia baixar e sabe-se lá o que poderia acontecer. Mas eu fiz ao contrário. Eu resolvi elevar a minha frequência. E quando eu conversei com os policiais, eu conversei de igual para igual, de boa, como uma brasileira que estava ali no intercâmbio e não entendeu que precisava do seguro. E aí as coisas foram se resolvendo. É tudo questão de escolha e de consciência. Você tem a opção de fazer tudo no piloto automático, com o seu sistema nervoso ativado, tomando decisão com base no estresse, ou você pode se movimentar, trazer consciência para o momento, ativar o seu sistema nervoso parasimpático, respirar e tomar decisões e falar de uma maneira mais assertiva. O modo como a gente fala, a linguagem que a gente usa, o tom de voz, tudo isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar, concorda? O Mindfulness vai te ajudar no seu dia a dia, depois de um tenso dia de trabalho, de estudo, ou durante ou depois de uma viagem de carro, de avião, aeroporto, supermercado, shopping. Tudo isso exige muito do nosso corpo e drena a sua energia. Essas práticas ajudam bastante também em casos de dores crônicas, insônia, bruxismo, e vai te ajudar com certeza a se recuperar melhor depois de um evento traumático, um luto, porque aqui a gente trabalha para trazer novamente a homeostase do sistema nervoso, o equilíbrio. Você vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático, aquele que fica no relaxamento, na paz e no amor. O Mindfulness vai te devolver mais vitalidade, energia, presença, para você sair do piloto automático e viver com mais consciência. A segunda modalidade do Mindfulness é dança, livre ou guiada. A proposta aqui é expandir a prática a partir das pílulas de movimento. Então, na primeira etapa, você vai aprender os movimentos.
E aqui a gente vai integrar. Eu vou te guiar para que você se mova de maneira fluida. Escute o seu corpo, qual o movimento que ele pede. Aqui vai ser um verdadeiro laboratório corporal, em que você vai se movimentar de maneira livre, leve e solta. Essa dança pode acontecer de olhos abertos, fechados, com música, sem música, no banho, cozinhando, no carro, onde você quiser. O mais importante é que você se permita reconectar com os movimentos do seu corpo. O importante é que você pare para perceber as suas sensações. O que o seu corpo está pedindo? No momento de uma fala, por exemplo, o movimento acompanha a fala. Então aqui você vai estar praticando também a sua comunicação. Permita-se entrar em um estado profundo de conexão e percepção. E vamos trabalhar também para ativar, desbloquear e equilibrar os nossos chakras, transformando a dança em uma experiência de autocura, regeneração e expansão. Eu danço até no chuveiro, na sauna, cozinhando, gravando meditações. A dança, o movimento, é um hábito que faz parte da minha rotina e de mim, porque movimento é vida. Quando você dança livremente e você permite seu corpo se movimentar, você está permitindo a sua parte divina de se expressar. Você abre espaço para sua alma florescer, para a vida viver através de você. É um momento íntimo, bonito, poderoso. Eu sou meio suspeita para falar porque a dança faz parte de mim. E eu espero de coração que você também se apaixone para essa forma de se reconectar com seu corpo e com a sua alma. Aqui tem 2 sequências do nível básico, mas lá na experiência lunar você vai ter o pacote completo para o seu despertar solar. Lá a gente aprofunda na prática do Mindful Dance. Com certeza vai te ajudar a ter mais qualidade de vida, bem-estar e principalmente a seguir o seu coração. E esse aqui é o nosso mudra de prática corporal. A gente coloca, ó, ele forma um coração. Se você fizer assim e abrir, é um coração certinho. E aí a gente coloca assim. É uma posição para meditar, você pode ficar aqui por quanto tempo desejar. Nessa posição a gente até sente a pulsação do coração na mão. E quando a gente fala, a gente pode escutar aquela voz que vem do coração. O Mindful Dance foi criado para você criar um relacionamento forte com a sua intuição.